perguntas que algumas pessoas enviaram sobre romance real. E a primeira pergunta é do Israel, e ele falou assim: acredito que não tem uma regra fixa e que cada caso é um caso, mas na sua opinião, qual seria um tempo saudável e adequado de amizade especial e noivado? Então, realmente a gente não tem data nem nada. O importante é, durante a amizade especial, de conhecer bem a pessoa. Porque o que você não quer é surpresas depois, né? Você não quer depois ser, poxa, eu não sabia que essa pessoa era assim, né? Então você quer ter bastante convívio com ela, sair muito, conversar muito, ser bem transparente. Leva o tempo que for preciso para conhecer bem a pessoa, porque isso é muito, muito importante para o casamento, para já começar a saber resolver qualquer conflito que surja, né? Vocês vão saber resolver, não fugir daquilo, não ignorar, não só passar a mão, pensando assim, não, depois eu vou superar isso, né? Mas realmente é muito importante. Então, eu diria que esse período, né, da amizade especial, leva o tempo que for preciso, que é o mais importante. Porque é nesse período também que você vai receber o sétimo preparo, que é aquela confirmação, aquela certeza que realmente essa é a pessoa que Deus escolheu para você. Então, não apresse essa parte. Agora, o noivado, uma vez que você tem certeza mesmo, para mim o noivado já pode ser mais curto, né? Talvez pode ser 3 meses, 6 meses no máximo, mas não tem tempo, né? Certo? O importante é que esse é o período que precisa para poder preparar para o casamento. Mas não apresse a amizade especial, porque é importante você ter mesmo aquela convicção, aquela certeza que essa é a pessoa certa. Então leve o tempo que for preciso para conhecer bem aquela pessoa. Você acha que no período de noivado, sim, dependendo, claro, de cada casal, mas você acha que deve ter, assim, ser um pouquinho mais rápido pelo fato de no noivado ter mais tentações, vamos dizer assim, os desejos físicos um pelo outro? Você acha que o casal tem que estar observando isso, que o tempo, se for um tempo muito longo, pode aumentar a tentação? Eu acho que às vezes o que acontece, muitas vezes o inimigo fala assim, não, você já tem certeza que é essa pessoa mesmo, então não vai fazer mal você avançar um pouco mais no seu padrão de pureza, entende? Então às vezes a tendência é assim, inclusive eu já aconselhei muitos que isso aconteceu, né? Pelo fato que assim, passaram a amizade especial mantendo aquele padrão de pureza que eles tinham estabelecido entre eles e o Espírito Santo, que eles tinham convicção que seria para eles, mas aí durante o noivado, porque já sabiam, essa é a pessoa com quem eu vou casar, então já aí o inimigo vem com aquela tentação mesmo, às vezes, de falar assim, não vai fazer mal, né? Você vai casar com ele mesmo, você vai casar com ela, então não vai fazer mal se você já avançar um pouquinho. E às vezes, então sente mais aquela liberdade, então as tentações às vezes são um pouco maiores. A segunda pergunta é da Tamires, e ela diz assim: tem apenas 3 semanas que eu disse sim para orar com o meu melhor amigo, sendo que tem algumas características físicas nele que me deixam insegura para de fato ingressar no romance real. Como exemplo, gostaria que ele fosse mais alto, que tivesse um porte de homem, pois ele se aparenta mais novo. Aí fico pensando que posso encontrar alguém que fisicamente corresponde às minhas expectativas. Por outro lado, ele é incrivelmente incrível e tenho medo de perder essa oportunidade. Enfim, gostaria de saber se esses detalhes na aparência é algo importante e é motivo para ser repensado, ou se é algo irrelevante no meu caso. Então, eu acho que essa pergunta é muito válida mesmo. Eu acho que com o tempo ela vai saber, você vai saber. Mas o importante agora é de você, talvez, continuar, né? Se você crê no seu coração que realmente ele talvez seja a pessoa, se as partes de caráter, né,
se a pessoa é o homem de Deus, se ele tem o caráter dele, é o que você espera, né? Como com padrão bíblico. Então esse com certeza é a parte muito mais importante. Agora, também tem coisas na aparência física que nós precisamos ser atraídos à pessoa, né? A gente não pode pensar assim toda hora, ai, isso me incomoda. Eu vou toda manhã vou acordar, vou olhar essa pessoa e vou estar incomodada com a aparência dela. Então, geralmente não. Geralmente, quando é a pessoa certa, é interessante como Deus vai ajudando com aquilo, não se torna tão importante mais, né? Parece que você nem vê mais aquilo. Aquele, né? Tem muitas moças que são mais altas do que os seus maridos, mas aquilo não incomoda. Se elas pudessem, elas gostariam de ter um marido mais alto. Mas o homem é tão melhor, é o homem de Deus, é o homem que ela ama, que ela nem vê mais isso, nem pensa mais isso. Ela só pensa nisso quando ela vai comprar um sapato. Que ela não vai comprar um salto, ela vai comprar um sapato mais baixinho. Então, que não incomoda. Então eu acho que isso que é o importante, né? Ela começar a realmente ver que se for o homem que Deus escolheu para ela, então Deus vai também ajudar com que essas coisas não são tão relevantes. É interessante também que algumas pessoas, a maioria eu acho dos jovens, tanto os rapazes quanto as moças, criam assim uma expectativa, né, de filmes, né? De Disney. Das princesas da Disney, assim, que são pessoas que nos filmes são perfeitas, são lindas e tal, e, né, e tem são simpáticas, e assim, às vezes a pessoa tem tantas características, às vezes tem uma característica que não é tão perfeita assim, e às vezes, não gosto disso, como você falou, que talvez vai ser uma coisa que depois vai sim ser esquecida, que nem você nem percebe mais. Então, assim, o mais importante realmente é o caráter, né, o coração da pessoa, né, mas é importante, assim, também não ser alguém que você vai pensar todo dia, ai, não era quem eu, assim. E eu lembro que uma vez você estava falando sobre que você precisa ter orgulho, né, do seu cônjuge, né? Então, se é alguém que você pode olhar e dizer, uau, eu tenho orgulho dessa pessoa, né, de andar com essa pessoa, de apresentar e dizer, essa é minha esposa, ou esse é o meu marido. Isso é tão importante também. E agora eu acho também importante, especialmente para a moça, dela se cuidar. Porque pro rapaz, às vezes, parece que é mais importante a aparência do que pra moça. A moça, assim, o rapaz, o que ela quer tanto é um marido que vai cuidar bem dela, que vai amá-la, que, né, vai ser aquele companheiro mesmo. E ele não, ela às vezes não põe tanta expectativa na aparência. Mas muitas vezes os rapazes põem muito. Então, tem coisas que nós mulheres, os rapazes também, nós devemos nos cuidar, né? Eu acho que tem coisas que as coisas que nós podemos mudar, nós devemos mudar. Entende? Assim, ajeitar o cabelo, né? Fazer a sobrancelha, andar com as unhas pintadinhas, assim, essas coisas que a gente pode fazer para dar aquela aparência de ser feminina. Eu acho importante a moça ser muito feminina, né, assim, em geral eu acho que os rapazes gostam disso, né, uma roupa mais assim, bonitinha, e então, tem coisas que nós podemos mudar, que nós devemos nos cuidar, né, a aparência, o nosso rosto, assim, tem coisas que nós podemos fazer, um cabelo, outras coisas que nós não podemos mudar, então aí a gente não, né, assim, o tamanho do nariz, né, ou assim, por exemplo, outra coisa que eu acho que nós como moças também devemos cuidar bastante, assim, da aparência do nosso corpo também, para ter cuidado para não exagerar na obesidade, né, essas são coisas que os rapazes reparam. Então o que a gente puder controlar, então nós devemos controlar. Agora, as coisas que nós não podemos mudar,
Então aí são coisas que nós esperamos que então Deus vai fazer com que ele não vai ver, ele não vai se importar com essas coisas. E então nós também as moças com os rapazes também. É verdade, é verdade. Eu gosto tanto de falar sobre romance real. Eu também. Porque é algo assim tão importante É tão e é tão lindo quando a gente vê os jovens assim, apaixonados por Jesus e decididos a esperar a pessoa que Deus, viver a perfeita vontade de Deus, né? É verdade. E eu sei que não existem contos de fada, mas existe a perfeita vontade de Deus. Existe. E é maravilhoso experimentar disso. Então, guarde seu coração. Eu sei que Deus tem o melhor pra você. Você vai experimentar, né, dessa realeza, né, do casamento, dos sonhos de Deus pra sua vida, em nome de Jesus.